Hoje a nossa conversa é com a Tayana Jung, ela que é estrategista em sustentabilidade e responsabilidade social, também é professora da pós-graduação Master ESG na ISPM, sócia fundadora da Logos Consultoria, que presta serviços às várias empresas do país, a grandes empresas do país. Hoje a nossa conversa é com ela. Tayana, seja muito bem-vinda ao Visões ESG, tudo bem? Tudo bem, Luana, muito obrigada pela oportunidade para conversar desse tema que é tão importante hoje para a gente, né? Tayana, queria que você começasse falando sobre como uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, claro que são realidades diferentes, né? Mas como identificar o que o empresário pode mudar ali na estrutura da empresa para se inserir aí no meio ESG, para adotar práticas ESG? Essa pergunta é muito boa para a gente começar a conversa, porque muitas vezes o empresário acha, por exemplo, o empresário de um pequeno negócio, acha que só o empresário do grande negócio, né, pode desenvolver práticas ESG. E a gente pode desconstruir essa ideia. Primeiro, entendendo que ESG é uma grande oportunidade, né, para o nosso tempo social, para que a gente possa ter empresas mais conscientes e desenvolvendo ações com menor risco. O mercado financeiro ele começa a ter um interesse muito forte no ESG, porque o ESG traz indicadores, traz métricas de menor risco. E quando a gente fala de mercado financeiro e de risco, a gente está falando de crédito, né? Então, qualquer empresa, quando ela precisa de crédito, ela precisa ter critérios ESG que dão confiança no seu modo de ser, né? De fazer o negócio. Então, para uma grande empresa ela estar bem no mercado, ela precisa estar bem na Bolsa de Valores, ela precisa estar bem junto a todos os formadores de opinião ali que estão, né, em volta daquele negócio. Então, para uma empresa grande pensar em ESG, ela vai pensar em ESG a partir de normativos, a partir de compromissos, e se ela está na Bolsa de Valores, ela tem que atender, né, determinadas exigências que competem àquele conjunto. Então, a governança, eu sempre, né, grifo isso, que a governança é o principal ponto quando se pensa no processo de ESG. E o que é governança, né? Quando a gente fala de governança, também parece um negócio assim, que a gente não tem muito uma tradução e parece também que é uma coisa só para grande. A governança vai colocar a empresa num lugar de cuidado, né? De estrutura. É o valor, é onde cuida do valor e da missão da empresa. Então, uma boa governança numa empresa grande, numa empresa de capital aberto, ela vai ter lá suas condições de existência, né? Tendo conselho de administração, conselhos consultivos, qual é a estrutura, né? Código de ética bem definido, suas diretrizes de atuação. Eu vou falar tudo de forma bastante resumida. Uhum. E o que isso se aplica para uma média e uma pequena empresa, né? Falando de governança. Falando de governança, uma pequena empresa familiar, que, né, a maioria das nossas empresas no Brasil advém de empresa familiar. Imagina se todo mundo manda igual, né? Os conflitos são constantes. Então, um processo de uma boa governança numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, está na estruturação da delegação de poderes, né? Então, esse fluxo, esse organograma de funcionamento da empresa, essa estrutura de liderança da empresa, ela faz parte de um modelo de governança do cuidar, né, da gestão dessa empresa. A definição de missão, visão e valores, né? Um código de ética bem definido. Esse código de ética, ele orienta o jeito de ser e de agir dessa empresa. Isso se aplica a todas, né? Muitas vezes eu, quando vou fazer algum curso, sou convidada para falar ou para uma grande empresa ou para uma pequena, ou para pequenos empreendedores, por exemplo, empreendedoras. Às vezes eu levo o mesmo conteúdo e digo, né? Olha, isso aqui eu usei para a grande empresa da mesma maneira, né? É óbvio que o desdobramento daquelas informações elas vão ser diferentes. Então, do ponto de vista da governança, a gente precisa dessa estruturação, né? Desse compliance. A gente pode dizer que a governança, então, tanto para pequena, média ou para grande empresa, é o pilar
para que vai guiar ali todas as outras estratégias de sustentabilidade e responsabilidade social da companhia? Sim, a gente pode dizer isso sim. A governança é o lugar da diligência, é o lugar do cuidado, né? É a cabeça, é o orientador do que o negócio vai ter. Eu agora estou com um livro, vai ser lançado esse ano, que é Mulheres na Governança Corporativa, Práticas ESG. E esse livro, o que eu estou muito feliz, eu estou com a Andrea Carvalho, minha parceira nesse projeto, né, como coordenadora da editora Líder, que a gente está trazendo empresas de diferentes tamanhos, né, mulheres que representam ou são donas ou são CEOs ou têm funções de alta liderança de empresas de diferentes tamanhos, justamente para mostrar isso. Qual foi, né, a sua virada de chave com a governança? Então, eu tenho uma empresa média de papel, né, papel semente, que é da própria Andrea, tem empresa do setor do agro, né, tem grande empresa de lente, de óculos, todo mundo falando do seu lugar de governança. E aí você vai trazer, eu comecei falando de conflito familiar, né, tem uma, por exemplo, que coloca isso, né, que como a governança foi importante para a gestão do negócio, que na hora que se estabeleceu essas definições de funções, né, e se estabeleceu esse organograma de funcionamento do negócio e as diretrizes para onde quer ir o negócio. Um quer ir para o lado, outro quer ir para o outro. Para um, a sustentabilidade é importante, para o outro não é. Não tem negócio que resista a isso, né? E aí a governança dá conta disso, porque ela vem regimentar, ela vem cuidar. Então, a gente tem aí diferentes abordagens dentro da governança, eu trouxe algumas aqui, mas eu sempre também gosto de deixar uma referência aqui para quem está, né, aqui ouvindo a gente, é que, por exemplo, tem interesse no assunto, procure o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. O site do IBGC tem manuais, regramentos que orientam, né, o que se deve fazer. Então, é uma boa fonte de leitura para a gente. E né? conhecer exemplos práticos, você citou aí alguns exemplos de empresas que adotaram uma governança sólida, clara, né, e que mudaram aí. Conhecer esses exemplos também ajuda, né, porque aí você entende um pouco mais na prática, sai daquele termo governança tão grande e conhece um pouco a prática. Essa é uma dica que você daria para um empresário que está tentando mudar aí a empresa? Luana, essa dica ela é preciosa e é uma pena que a gente tenha, não vou dizer pouco, porque a área da governança tem muita produção acadêmica, tem muita coisa escrita, mas às vezes a gente não tem acesso a essa história, né? A essa dor E você vai trazer o livro. Vou trazer o livro esse ano e estou acreditando muito na força desse livro para justamente levar para a sala de aula como case para os meus alunos e para esse empresário, seja ele qual for, para essa mulher também, né? Eu trabalho muito com a pauta de gênero e para essa mulher também que precisa, né? Que é importante a gente se inspirar na outra, a gente se validar, né? Então a gente traz um livro com um tema pesado, que a gente está desconstruindo, né, esse peso, mostrando que, gente, é isso, é trabalhar com a cultura organizacional, né? A gente vai ter outra empresária que vai trazer como que ela fez na cultura organizacional dela, vai falar de café da manhã, por exemplo, né? Mas como que isso está dentro de um conceito maior? Então é muito nessa linha. A gente tem o caso também da área de educação, né, de uma faculdade, e aí traz o plano de desenvolvimento institucional como um elemento importante da governança. Então, muitas vezes, as nossas soluções são soluções que estão na base, né? A sofisticação é um processo, né? Mas a gente precisa começar entendendo que a boa governança está ligada à diligência, a uma visão, a um norteador do negócio, né, com papéis bem definidos e com instâncias que suportem o peso da organização, seja qual peso for, né? Esse suporte de lideranças bem definidas, né, de funções e atribuições bem definidas, direcionado pela boa governança, faz uma diferença absurda. E aí, o que é interessante, Luana, quando a gente fala disso, por que isso é bom para o mercado?
né? Por que isso vira um indicador bacana para o mercado? Porque uma empresa que tem um direcionador de gestão a partir, né, dessa lógica, ela tem menos chance de se perder pelo conflito. Imagina, uma empresa que não tem isso e uma empresa que tem essa estrutura, né? Esse bate-cabeça que muitas vezes acontece, né, nas organizações, ele vai estar melhor cuidado, né? Ele vai ter mais instâncias de observação, ele vai ter regramento, ele vai ter um entendimento de cultura. Esse entendimento de cultura faz muita diferença, né? Entender a cultura organizacional é entender o modo de ser, o modo de fazer, o porquê existe. Todo mundo está na mesma sintonia. Cultura organizacional nos leva a esse lugar da sintonia, né? Então, a governança tem essa linha. Quando a gente parte para falar do social, aí também é muito interessante, porque o social tende a ser entendido como o lugar do projeto social, da filantropia, do assistencialismo. E a gente precisa desmistificar isso. Quando a gente fala do social, né, nesse conceito maior, a gente está falando de algo que está relacionado ao cuidado com as pessoas. E aí tem um termo, né, que a gente utiliza muito, que são os stakeholders. Traduzindo, são as partes interessadas de um negócio. Quem são as partes interessadas de um negócio? O acionista, quando é uma grande empresa, sua força de trabalho, seu fornecedor, seu cliente, a comunidade que muitas vezes está ali no entorno daquela empresa, daquela indústria, né, seja o que for, e outros que são mapeados, né, por cada tipo de negócio. Às vezes a mídia é uma parte interessada, a universidade, o poder público, isso vai depender muito da característica de cada negócio, né? Então, quando eu cuido dessa parte interessada, é aí que entra o social, e são cuidados diferentes, né? Então, a gente vai falar de diversidade, a gente vai falar dos princípios, né? Então, a gente vai trazer o princípio da diversidade para dentro do negócio. O respeito, os direitos humanos, né? Isso tudo está atravessando desde a governança, porque é a governança que está orientando, né? A governança está mostrando qual é o tom. O social vai fazer acontecer esse tom. E ali, né, dentro da empresa, e né? Não necessariamente fora. Não necessariamente fora. O que vai acontecer fora é porque a empresa tem uma parte interessada fora e ela vai querer, né? Ela precisa se relacionar com essa parte interessada. Eu vou trazer exemplos para isso ficar mais claro para a gente. Então, quando eu falo de diversidade dentro da empresa, eu falo de políticas de diversidade, né? No sentido de igualdade de gênero, igualdade etária, PCD, né? Pessoas com deficiência, as diferentes representatividades de raça-cor, território, pessoas que moram em lugares diferentes, culturas diferentes, matrizes religiosas, enfim, isso tem uma infinidade, né? Quando a gente fala de diversidade, só para ampliar bastante marcador de diversidade, ou seja, o nosso perfil, né? Então, se eu falo de mulher, de que mulher eu estou falando? Da mulher branca que mora na Zona Sul? Ou eu estou falando também da mulher preta que mora na favela, ou que mora, né, na Baixada, que mora em outro lugar? Então, é esse o olhar que a gente precisa, né, desenvolver quando a gente vai falar de políticas de diversidade. E entender que quando fala de mulher de diferentes marcadores sociais e que o negócio precisa olhar, né? E por que ele precisa olhar? Precisa olhar porque a sociedade é diversa, precisa olhar porque muitos estudos já confirmaram que quanto mais diversa a sua equipe, a capacidade de inovação e de resolução de problema, ela também aumenta, né? Então, é bom para o negócio e é bom e é fundamental para a nossa questão de inclusão social, né? Quando a gente, por exemplo, vai falar do social, vai falar de saúde mental.
Eu posso falar de saúde mental Que está dentro do muito em ESG, alta. né? E está em alta por quê? Né? Está em alta porque o mercado também, né, de uma certa forma, ou de todas as formas, está tendo prejuízo. Está tendo prejuízo. Porque na hora que a sua força de trabalho está adoecida emocionalmente, o retorno para o negócio também é ruim. O que se perde hoje no mundo, né? O que se perde, essa palavra é forte, mas o que se investe em relação a profissionais que estão afastados por doenças relacionadas à saúde mental, às vezes chega a um percentual muito importante do PIB de vários países. Só para a gente ter a magnitude do quanto hoje no mundo se investe nesse recurso para profissionais que estão afastados. Então a questão é, não vamos deixar o profissional afastar por um problema de burnout, de ansiedade generalizada, de altos níveis de estresse e tantas outras doenças que estão nesse grupo, né? Por que não investir na saúde do colaborador, no fazer, para que ele tenha segurança psicológica dentro da empresa? A segurança psicológica ela está relacionada à confiança, ao ambiente, né, que é construído para que ela ali possa trabalhar sabendo que concordar ou discordar não vai render uma demissão, né, por exemplo. A questão dos assédios, que são também, né, que hoje tem uma recorrência, quer dizer, sempre teve a recorrência, hoje a gente fala mais, né, a gente denuncia. As pressões, a quantidade de pressão que o colaborador pode sofrer, que não faz mais sentido esse tipo de pressão. A capacidade da escuta, do diálogo, de entender que nós não somos uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa. Nós somos uma pessoa com tudo que faz parte da nossa vida, né? A gente não guarda nos lugares os nossos sentimentos. A gente carrega, a gente soma, né? Então, hoje as políticas focadas também no bem-estar, elas fazem parte do S. Faz parte do S o relacionamento com a comunidade, né? E o relacionamento com a comunidade de uma indústria, que é totalmente diferente de um relacionamento com a comunidade de um comércio. Vamos pensar. A Band está aqui num bairro, aqui vocês estão num bairro, né? E que tem um relacionamento com os moradores que estão no entorno. Se a Band recebe muita gente, tem um fluxo de gente à noite, num horário que já não é comercial, se faz uma festa, enfim, vai impactar a rotina de quem mora aqui, porque aqui é um bairro, né, residencial. Como fazer um relacionamento com essa? Isso é comunidade, né? Também, a comunidade é só a população que está, né, que está em vulnerabilidade social. No contexto do negócio, o relacionamento com a comunidade é o relacionamento com o território, com tudo que está aqui, com o comércio, né, que a empresa impacta, mas a empresa também é impactada. Então, como que a Band poderia aqui ser impactada, né, pelos moradores? Então, pode acontecer questões de cultura, do ponto de vista de fechar a rua, e aí, né, a equipe não conseguia entrar para fazer um trabalho no horário né, ao vivo, né, está acontecendo. Ou barulhos, porventura né, que você pudesse ter, bloco de carnaval, que interdita a rua. É um exemplo, né? Isso tudo pode ser pensado e articulado de modo que não venha a causar prejuízo nem para o bloco e nem para a empresa. Isso é relacionamento. Né? Quando a gente fala já de uma indústria, aí a indústria já tem um outro perfil de relacionamento, porque ela pode gerar um impacto de odor, de outros tipos de barulho, de contaminação, né? De fluxo muito grande de caminhões. Então, tudo isso precisa ser gestionado entre empresa e esses moradores ou essas outras empresas que porventura também tenham no lugar, ou o comércio. Então, o relacionamento comunitário não é só a assistência social que muitas vezes
que é realizada, que é necessária também, né? Porque você tem uma empresa num lugar que tem aí uma grande arrecadação, e aí você tem um cinturão de pobreza que convive, né, com esse desenvolvimento dessa empresa. Então, como que essa empresa também pode contribuir com o desenvolvimento do território que ela está? Essa é a responsabilidade social corporativa, né, também. Isso, gente, eu tô, né, Luana, eu tô dando alguns exemplos porque a gente ficaria aqui... Claro, é muito amplo, né? É muito amplo. Mas é claro que a expressão, essas 3 letras ESG, elas ganharam nos últimos anos, a gente teve um boom, né, dessa expressão das letrinhas ESG. Mas são ações que a sua empresa, por exemplo, a Logos Consultoria, ela já tem anos no mercado, né? Então não são práticas que seriam uma novidade. São práticas que hoje a gente percebe que são fundamentais no mercado, né? Isso mesmo. Elas são fundamentais porque, bem, se eu for para o princípio do ESG, o princípio do risco. Então, se a empresa ela segue esses pilares, o nível de risco no mercado dela é menor. E para ela também é menor, porque ela vai conseguir fazer uma gestão muito melhor. Eu tenho uma boa gestão do negócio, eu tenho colaboradores felizes, eu tenho um bom relacionamento com as minhas partes interessadas, eu invisto no meio ambiente, seguindo as normas, mas também, né, otimizando o meu custo. Por exemplo, se a gente for pensar em redução de consumo de luz, redução de consumo de água, isso é bom para o negócio, é eficiência, isso vai sobrar dinheiro para outra coisa. Então, é bom para o meio ambiente e é bom para o negócio. E isso se aplica ao pequeno e se aplica ao grande. Se a gente falar de consumo de água e luz, ponto. Eu poderia parar só em consumo de água e luz. É bom para todo mundo. É bom para a dona de casa, né? É bom para o empreendedor, é bom para todo mundo. Falando do dinheiro. E para o meio ambiente é fundamental. A gente está no tempo da escassez, né? Então, esse tempo que está entrando a escassez é um tempo que a gente precisa, sim, olhar para os nossos reservatórios e cuidar deles. Então, é bom para todo mundo. Agora, o que a gente tem que ter atenção é que quando a gente se refere ao ESG, por mais que a gente trabalhe pelos pilares e vai falando separadamente das caixinhas temáticas, só será ESG, ISD, ASG, como preferir chamar, se for integrado. Separadas elas não funcionam. Não funcionam. Você está fazendo ação social, legal, bacana, parabéns para você. Parabéns para você, você tem que fazer. Mas, enfim, também convido, né, quem está com a gente aqui, a conhecer, a ler a ABNT PR 2030 ESG. Inclusive, ela vai passar agora né, vai ter ampliação. Esse é um documento da ABNT que, na verdade, ele não é um regulador e nem é uma norma. É uma prática recomendada. Então, o que a ABNT fez? A ABNT estudou, pegou fez um grupo, foi um trabalho participativo, pegou os principais documentos, né, conceitos, práticas, boas práticas, tudo mais, e reuniu, né, nesse documento. E nesse documento, ele explica para a gente os conceitos que fundamentam ESG. Então, vai falar de sustentabilidade, vai falar de Agenda 2030, vai falar para a gente como avaliar, né, a maturidade da empresa em relação às práticas. Depois vai pegar cada uma desses pilares e vai dizer quais são as ações que são possíveis serem feitas, quais são as normas nacional e internacional que prevalecem, que podem te ajudar a dar evidência, né, para o mercado do que você está fazendo, provar que você está fazendo. E vai associar tudo isso com a Agenda 2030. A Agenda 2030 é
a operacionalização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que todo mundo fala bastante dos ODS, né? Dos 17. Mas muitas vezes a gente esquece que falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não é falar do tema que está nele, mas nas metas e indicadores que já são determinados por ele. Então, quando a gente diz que está seguindo o ODS e não está seguindo o indicador, a meta e o indicador que estão lá na Agenda 2030, a gente não está seguindo, né? A gente está se inspirando nele. Então, resumidamente, o que eu quero trazer aqui para a gente é: as práticas, elas precisam ser integradas. E a governança dá esse tom, né? Dá esse caminho. Se a liderança de uma organização não entender que isso é importante e não patrocinar essa ação ela vai ser isolada, né? E se ela for isolada, a empresa está fazendo uma boa ação ambiental, ela pode estar fazendo uma boa ação social, né? Do ponto de vista do negócio, mas se ela não for integrada, não é ESG. Então, eu acho que isso é muito importante e é muito importante entender que a ESG é uma jornada. Então, você pode dizer, mas Tayana, como que eu começo? Então, só porque eu estou começando e não é tudo integrado, não é ESG, é aí que está a beleza do que eu vou falar agora, né? A beleza está na jornada. Se a empresa tem a intenção e se ela é comprometida e ela começou, ela já está vivendo a jornada ESG. Mas ela precisa ter essa intenção, a liderança precisa estar comprometida e patrocinando essa ação e ter que ter visão de médio e longo prazo e vai dizer, eu estou começando, né? E tenho esta visão de futuro. Se não for assim, é greenwashing, estamos brincando de falar de ESG. É isso. Tayana, obrigada pelos esclarecimentos, pelas dicas e por todo o seu conhecimento aqui no Visões ESG. Eu que agradeço e fico à disposição. Bom, Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você entender um pouco mais sobre essas 3 letrinhas. Visões ESG, investindo no futuro hoje.